Uma coisa que você falou de voltar no tempo, eu tava olhando aqui no final do seu livro, que você... não quero contar o spoiler, né? Mas que tem uma semelhança aí entre imagens de relatos que viram extraterrestres de capacete e tal, e uma semelhança com o traje da NASA de 1900 e muito tempo atrás. Uhum. E você acha que é possível existir primeiro, um intercâmbio de tecnologias ou uma sei lá, fenda no tempo, que esses seres estejam voltando de um tempo muito lá no futuro e tenham conseguido essa máquina do tempo ou não? Eu acredito que, a nível de hipótese, a gente não pode descartar essa viagem no tempo também. Vamos supor a nossa própria civilização no futuro, já a gente bem evoluído, muitos centenas, talvez milhares de anos à frente. Então pode ser que, do jeito que as coisas andam, tecnologicamente falando, no futuro o que a gente vai ser? Vai ser tudo atrofiado, porque tudo a gente vai dar um comando de voz, né? Já tem isso, acende a luz, liga ali para mim e tal. Então você não vai precisar usar os teus membros físicos. Então a tendência é atrofiar. E o que acontece? Você usando mais o cérebro, a cabeça, o cérebro, deve expandir. Ou seja, aquele gray, né, que a gente falou, o alfa, o tipo alfa, que é 80% dos casos, é cabeça grande, olho preto, que não necessariamente aquele olho grande, preto, pode ser o olho do bicho, ele pode ter um óculos, algum aparato, né, ali na frente, não necessariamente olho, mas também pode ser o olho, mas poderia ser a civilização humana no futuro, já de uma configuração física já diferenciada em função da utilização da tecnologia, né? Certo. E voltando para o passado para resolver um problema que tem lá no futuro, talvez um problema genético, porque se a gente olhar para esses casos dos tripulantes baixinhos tal, a gente vai ver o quê? Eles coletando material genético, pele, esperma, óvulo fecundado ou não, cabelo. E no caso dos animais, mutilação de animais, estão levando isso daí para quê? Para algum tipo de estudo. Que eu acho que eles não estão fazendo churrasco espacial, né? Ou de repente estão, né? Sei lá. Né? Mas geralmente as partes que eles pegam das vacas, assim, né? Dos animais, são partes que não seriam tão nobres, né? Eu, pelo menos, não gostaria de comer churrasco daquele jeito, né? Mas a gente não sabe. Mas o fenômeno, né, das mutilações, elas ocorrem. E deve ter algum objetivo. Eu sempre falo que o ser humano, em função desses contatos, dessas experiências, nós estamos numa situação de cobaias humanas. Ou seja, é como se a gente fosse uma cobaia na mão de uma civilização, ou esses seres tripulantes dos OVNIs, que estão numa condição acima da cadeia alimentar nossa. Por isso que a gente não tem domínio nas abduções. Geralmente, o que é a abdução? Você é levado na marra lá para dentro, passa pelas experiências e depois é largado. Você não tem controle dessa situação. E esse, inclusive, é um outro motivo do porquê que os governos acobertam. Porque você paga imposto, eu pago imposto para segurança própria, uma segurança nacional aí, em função de algumas coisas que não existe essa segurança. O OVNI, por exemplo, pinta e borda, entra dentro de instalação militar, faz o que tem que fazer, inclusive instalação nuclear, e depois vai embora e você não tem um controle disso. E aí o que eu poderia fazer? Caso o governo reconhecesse, eu poderia estar entrando com um processo e pedir indenização se eu me sentir lesado numa abdução, por exemplo. Num sequestro. Arrancaram um negócio de mim aqui, fizeram uma marca, uma queimadura, voltei todo lascado, peguei radiação e vou morrer, que nem tem algumas pessoas que pegaram, ficaram doentes e depois vieram a falecer também, tentaram processar o governo norte-americano, mas não conseguiram. Por quê? Porque eles não reconhecem. Certo. Né? E então, assim, o fenômeno, ele é algo realmente complexo para a gente tentar entender. Mas alguma coisa está acontecendo. E a gente, como ufólogo, tem que abrir a boca e
colocar isso aos 4 cantos, porque pode ser que você nunca tenha visto alguma coisa. Vocês já viram alguma coisa? Não. Nunca viram? Então, mas pode ser que amanhã seja vocês a ter algum tipo de avistamento ou ter algum tipo de contato. Essas abduções, por exemplo, elas mudaram um pouco. Antigamente, as pessoas estavam transitando de carro e tal e eram, às vezes, sequestradas, abduzidas em lugares mais ermos. Depois isso começou a acontecer em cidades também. E hoje, o que aconteceu? Houve uma mudança, que a gente chama de visita de dormitório. Esses seres vêm, ficam do lado da tua casa ou em cima do teu telhado e jogam o foco de luz lá e te rapta quando você está dormindo. Aí você vai para dentro do objeto, eles fazem o que tem que fazer e depois te larga lá. Se você estiver dormindo lá com o seu cônjuge, com outra pessoa, e não é interesse deles, essa pessoa fica paralisada e eles pegam só aquela outra pessoa. E fazem implante, fazem tudo. Então, são cobaias, né? Nós somos cobaias na mão deles. Isso é ruim? Isso é bom? Depende do ponto de vista. Do ponto de vista deles, de repente, eles estão fazendo um bem. É que nem, por exemplo, a gente vai desenvolver uma vacina. Aí você pega o ratinho e injeta um monte de coisa nele. O rato, do ponto de vista dele, vai falar o quê? Estão me fazendo mal, me espetaram isso, colocaram aquilo, fiquei tonto e tal. Mas, do ponto de vista do ser humano que está fazendo os testes, no final vai sair uma vacina ali que vai ser um bem coletivo que o rato não tem conhecimento. Da mesma forma somos nós. A gente não tem o conhecimento do objetivo final dessas experiências, mas que elas estão ocorrendo, então.